O ano era 1952 e Manaus vivia um período de contrastes. A cidade ainda respirava os resquícios da riqueza da borracha, mas também mergulhava em dificuldades econômicas com desigualdade social marcante. Foi nesse cenário que um crime brutal chocou a sociedade local e se transformou em um dos episódios mais sombrios da história do Amazonas, o caso de Delmo Campelo Pereira. Delmo era um jovem de família simples, mas que se destacou desde cedo por sua inteligência e carisma. Apesar da vida modesta, ele tinha amigos influentes e circulava em diferentes ambientes da cidade. Isso fazia dele uma figura conhecida, embora não necessariamente querida por todos. Em janeiro de 1952, os jornais começaram a noticiar o desaparecimento de um homem em Manaus, em circunstâncias estranhas. Pouco tempo depois, o nome de Delmo surgiu como principal suspeito de envolvimento no crime, e sua vida mudou para sempre. Segundo os relatos, Delmo teria sido acusado de assassinar um taxista em um episódio repleto de contradições e lacunas. Testemunhas divergiam em seus depoimentos, e as provas apresentadas contra ele eram frágeis. Ainda assim, a comoção popular cresceu de forma descontrolada. O assassinato do taxista despertou fúria na categoria, que já vivia insegura diante de constantes casos de violência. Os motoristas, unidos em torno da tragédia, começaram a pressionar as autoridades por justiça imediata. Em poucos dias, Delmo passou de jovem promissor a inimigo público número 1 em Manaus. Manchetes sensacionalistas estamparam sua foto e boatos se espalharam rapidamente, inflamando ainda mais a população. No dia 31 de janeiro de 1952, a tensão atingiu o ápice. Delmo foi detido e conduzido às dependências policiais. Mas o que deveria ser apenas uma etapa do processo judicial se transformou em um dos linchamentos mais brutais já registrados na cidade. Centenas de taxistas, enfurecidos e dispostos a fazer justiça com as próprias mãos, se reuniram diante do local. Eles gritavam palavras de ordem, exigindo a entrega de Delmo. A polícia, incapaz de controlar a multidão, acabou cedendo à pressão. Delmo foi arrastado pelas ruas, sob olhares estarrecidos de quem acompanhava a cena. Muitos relataram que nunca tinham presenciado tamanho ódio coletivo. O jovem, desesperado, ainda tentou se defender, mas foi espancado brutalmente. A fúria dos taxistas parecia não ter fim. Golpes de paus, pedras e chutes foram desferidos contra o corpo de Delmo, que pouco a pouco perdia os sentidos. O que deveria ser um julgamento diante da lei se transformou em uma execução pública. Enquanto o corpo de Delmo era deixado no chão, a multidão se dispersava, acreditando ter feito justiça. Para muitos, aquele ato foi um exemplo de vingança coletiva. Mas para outros, um crime ainda maior havia sido cometido. A morte de Delmo Campelo Pereira não encerrou a polêmica. Pelo contrário, deu início a uma longa discussão sobre violência, justiça popular e a incapacidade do Estado de garantir segurança e ordem. Os jornais da época se dividiram em suas análises. Alguns exaltavam a ação dos taxistas, descrevendo-a como legítima defesa da categoria. Outros, mais cautelosos, denunciavam a barbárie e a falência do sistema legal. Com o passar dos dias, começaram a surgir versões conflitantes sobre o crime inicial. Havia quem afirmasse que Delmo não tinha qualquer envolvimento direto no assassinato do taxista. Outros sustentavam que ele teria sido apenas um bode expiatório. Essas contradições alimentaram um mistério que persiste até hoje. Teria Delmo sido realmente culpado, ou sua morte foi resultado de uma histeria coletiva sem fundamentos sólidos? As investigações nunca chegaram a uma conclusão definitiva. O que ficou foi a memória de uma cidade dividida e traumatizada por um episódio que expôs suas fragilidades mais profundas. Amigos próximos de Delmo afirmavam que ele era incapaz de cometer tal crime. Lembravam de sua postura respeitosa e de sua preocupação em ajudar os outros. A imagem de um assassino frio não combinava com a pessoa que eles conheciam. Entretanto, os familiares do taxista morto reforçavam a ideia de que Delmo era o responsável. Para eles, a fúria popular não foi apenas vingança, mas um grito de desespero diante da impunidade. O tempo passou, mas o caso continuou vivo no imaginário da população. Relatos orais, matérias de jornal e registros judiciais mantiveram acesa a memória daquele 31 de janeiro sangrento. Alguns historiadores apontam que o linchamento de Delmo foi um marco na história criminal de Manaus, revelando como o sentimento de justiça pode se transformar em violência coletiva. Há também quem enxergue no episódio uma metáfora da luta entre ordem e caos. Enquanto o sistema jurídico fracassava, a população assumia para si o papel de juiz e carrasco. O caso de Delmo é lembrado como um dos momentos mais sombrios da cidade, mas também como um alerta. Ele mostra até onde pode ir o ódio quando alimentado por medo e desinformação. Em meio a tantas versões, alguns fatos permanecem irrefutáveis. Delmo foi morto de forma cruel, sem direito à defesa.
em um ato que ultrapassou todos os limites da justiça. Décadas depois, estudiosos ainda buscam compreender os detalhes. Quem realmente matou o taxista? Havia provas concretas contra Delmo? Ou tudo não passou de um erro fatal sustentado pelo calor das emoções? Entre tantas perguntas, algumas histórias começaram a ganhar contornos sobrenaturais. Moradores de Manaus passaram a relatar aparições misteriosas ligadas ao caso. Testemunhas afirmavam ouvir gritos à noite, na região onde Delmo foi linchado. Sons de correria e barulho de multidão ecoavam pelas ruas, mesmo em plena madrugada. Outros diziam ver a figura de um jovem, com roupas rasgadas, vagando sem rumo, como se buscasse justiça ou apenas compreensão. Muitos acreditavam que o espírito de Delmo não encontrou paz. Há também relatos vindos de antigos taxistas que participaram do linchamento. Alguns teriam confessado antes de morrer que eram atormentados por pesadelos constantes com o rosto de Delmo. Esses elementos sobrenaturais alimentaram ainda mais a aura de mistério em torno do caso. O que começou como um crime se transformou para alguns em uma maldição que paira sobre a cidade. Até hoje, pesquisadores de fenômenos paranormais visitam Manaus para investigar a história. Muitos afirmam que a energia da violência permanece impregnada nos lugares por onde Delmo passou em seus últimos instantes de vida. A mistura de história real e relatos sobrenaturais faz do caso um enigma único. É como se o passado insistisse em não ser esquecido, ecoando no presente através de lendas urbanas e memórias dolorosas. A cada novo relato, a dúvida se renova. Delmo foi vítima ou culpado? Teria sido apenas um jovem no lugar errado e na hora errada? Ou havia algo mais que nunca veio à tona? Enquanto a verdade não é completamente revelada, o caso permanece aberto no imaginário popular. Um mistério que resiste ao tempo, alimentado por documentos, lembranças e fenômenos inexplicáveis. Manaus nunca mais foi a mesma depois daquela noite. A cidade aprendeu de forma trágica que a justiça pelas próprias mãos pode se transformar em um monstro ainda mais cruel do que o crime inicial. E o nome de Delmo Campelo Pereira entrou para a história, não apenas como protagonista de um crime polêmico, mas como símbolo da fragilidade humana diante da violência coletiva. Hoje, ao revisitarmos esse episódio, somos convidados a refletir. O que realmente aconteceu naquela noite de 1952? O que levou centenas de pessoas a cometerem um ato tão brutal? Talvez nunca tenhamos todas as respostas, mas uma coisa é certa. Histórias como a de Delmo mostram que a linha entre justiça e barbárie é muito mais tênue do que imaginamos. E assim, o caso continua ecoando como um aviso, como um enigma e como uma ferida aberta que o tempo ainda não conseguiu cicatrizar. Agora deixo a você uma pergunta. Delmo foi realmente culpado ou apenas uma vítima de uma cidade tomada pela fúria coletiva? O que você acha? Não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Tirar o Fôlego e ativar o sininho para não perder relatos reais e enigmáticos como este. Porque no fim, há histórias reais que podem ser ainda mais assustadoras e misteriosas do que qualquer lenda inventada.